todos muito bem-vindos a mais um Girotocast. E hoje é um Girotocast especial. Para mim é especial. Hoje eu tenho a honra de receber aqui nos nossos estúdios um grande amigo, um parceiro de negócio. Hoje ele é diretor da maior empresa do segmento de sonoterapia e do mercado da água, uma empresa internacional. Ele é diretor internacional da Nippon Flex. Então hoje nós temos a honra de receber aqui nos nossos estúdios Everson Castro. Uma salva de palmas a Everson Castro! Obrigado, Everson. Obrigado por estar aqui com a gente. É uma honra receber você aqui. Você mora no nosso coração. É um prazer estar contigo. É um prazer trabalhar junto com você. Obrigado. Eu que agradeço, Giroto. Agradeço aí a todos, né, a audiência. Pela oportunidade, realmente é uma honra estar aqui com você, né? Poder aqui a gente conversar, poder aqui debater alguns assuntos tão interessantes, contar um pouco da nossa história, né? Essa carreira de mais de 20 anos nesse negócio. Então eu acredito que vai ser aí um bate-papo muito valioso, muito legal, muito interessante. E estou muito feliz de estar aqui. Com certeza. A gente falou bastante nos bastidores. Se a gente conseguisse transferir tudo que a gente conversou nos bastidores aqui, nesse pouco tempo que a gente tem, é um aprendizado muito grande para o pessoal. Você que está com ideia do que é o mercado internacional, como eu tinha uma ideia, você não imagina a complexidade que é você gerir uma empresa no mercado internacional. Mas, antes disso, vamos contar um pouco de história? Eu queria saber, Everson, você na verdade é um dos pioneiros da Nippon Flex no Brasil, né? Hoje é a maior fábrica do mundo. Claro que nem sempre foi assim, né? Começou pequeno e se tornou uma gigante, né? Como é que foi essa história? Você é um dos pioneiros da Nippon Flex, tá? Até hoje é a maior fabricante de sonoterapia e o mercado da água do mundo. Como é que é? Como é que foi essa história? Então, parece até um filme, né? Quando a gente olha assim para o passado, a gente vê quão grande a história nós tivemos nessa companhia. Faz 20 anos que a gente está nessa empresa e eu me lembro muito bem quando nós entramos lá em 2004, né? Foi nos dada a oportunidade para um setor assim de pouca expressão, né? Era o setor de colagem de ímãs ali da empresa, e com o tempo a gente foi crescendo dentro dessa empresa, a gente foi realmente aí ganhando experiência, e não só isso, né? Bom sempre destacar que às vezes as pessoas acham que é só estar dentro da empresa, né? Não deve buscar conhecimentos fora. E eu, na verdade, eu busquei conhecimentos, eu me formei, tive minha pós-graduação, né? Então a gente correu ali a experiência junto com o que o mercado busca, né? A qualificação no mercado. E aí veio surgindo essas oportunidades e graças a Deus aí estamos aí já fora do Brasil há 7 anos e fazendo gestão aí mínimo de 3 empresas no exterior. Sempre começa pequeno, né? Você nunca começa como diretor internacional de uma grande indústria, de uma multinacional. A Nippon Flex hoje no mercado de colchões terapêuticos é a maior, sem dúvida nenhuma. As tecnologias únicas, né? O MFP, o FEAR são exclusividade da Nippon Flex, né? O sistema de marketing exclusivo da Nippon Flex também, não tem outra que tenha igual. E para você chegar a ser diretor internacional de uma empresa dessas, eu tenho certeza absoluta que você deve ter começado com muito trabalho além do normal, né? Você não chega a diretor se você não fizer um extra de estudo, um extra de capacitação. Quer dizer, você trabalha no seu dia a dia, você trabalha no seu normal, almejando uma oportunidade, mas essa oportunidade só vem com capacitação, né? Eu não tenho dúvida nenhuma do quanto você teve que se capacitar fora as suas horas normais do dia a dia para receber as promoções, que eu tenho também certeza que não veio de um chão de fábrica para uma diretoria, não foi isso. Deve ter vindo algumas escalas de promoções, né? Para você chegar onde você está hoje, né? Diretor, sócio de uma das maiores indústrias do mundo no segmento, né? Então, Wagner, vale ressaltar que não só a qualificação que nós buscamos lá atrás, como a permanência dessa qualificação. É importante nós ressaltar ao público que essa qualificação, essa busca pelo conhecimento, ela não termina.
Hoje eu sou inscrito a um curso, né? Faço um curso online na área de Excel, né? Um pouco avançado, inclusive um MBA de Excel, onde que ajuda muito nós aí nessa parte toda de números, de controle dentro de uma organização. Então, realmente você busca conhecimento, né, para a vida toda. Não é uma coisa que você senta na cadeira, sou um diretor e paro ali. Você sempre tem que estar buscando essa qualificação. Peraí, você chegou lá e continua estudando? Então nunca para de estudar? Nunca para de se capacitar? Nunca para de estudar, né? Não só isso, como também a parte da segunda, terceira língua é muito importante. Então, assim, eu queria falar isso para os jovens, né? A gente sai de uma escola, às vezes, do Brasil um pouco falha, né? Questão da segunda língua. A gente deveria sair ali pelo menos com o espanhol, né? O inglês já é o top, realmente é a língua mundial. Então, assim, a gente está tendo que buscar essa falha que tivemos ali no nosso processo de formação, lá no ensino médio, e a gente também tem que capacitar também o mínimo uma segunda língua aí, que seria o inglês, assim, o que a gente sugere, mas não o inglês, pelo menos o espanhol, para que você consiga aí atingir aí o máximo de países possível, assim, de você ter uma comunicação, que realmente faz parte, é necessário a pessoa ter isso, e isso aí faz muita falta. Então, assim, eu vejo também, assim, que a questão da educação em si, você buscar o conhecimento é uma coisa contínua, você nunca vai parar, porque o dia que você parar, você acaba ficando fora do mercado de trabalho. Nós que trabalhamos no mercado internacional, a gente fala o seguinte, que a língua portuguesa, ela é bem restrita, né? Brasil, alguns outros países, Portugal, tem Angola, alguns outros países que têm a língua portuguesa como idioma, né? Agora, a língua espanhola é muito maior do que a língua portuguesa, né? Então, você poder aprender a língua espanhola, muitos países no mundo falam espanhol, né? Então, é muito importante, sim, o espanhol como um segundo idioma. O inglês seria muito importante, porque o inglês é o que nem você falou, né? Talvez é a língua mundial hoje ainda falada, mas o espanhol é muito importante, porque muitos países falam espanhol e não falam português. Quer expandir? Então começa com o espanhol. É muito parecido com o português. Você tem é mais fácil você falar espanhol do que inglês, né? Tem gente que fala que não, tem gente que fala que tem facilidade com o inglês e dificuldade com o espanhol. No meu caso foi diferente. No meu caso eu tive muita dificuldade com o inglês, mas facilidade com o espanhol. E isso me abriu várias portas, né? No mundo inteiro. Eu jamais imaginei ter equipe fora do país. Hoje tem equipe no Paraguai, tem equipe na Espanha. Então, as pessoas vão surgindo por causa da facilidade de encontrar o idioma dentro de você. E para nós que gerimos isso tudo, é muito importante falar a língua deles, né? E não esperar que eles tenham um estudo para falar a nossa língua, porque a língua deles é uma das mais faladas no mundo. A nossa é pouco falada. Mas vamos lá, Everson. Como que é você gerir uma empresa internacional vindo do Brasil, né, com uma cultura brasileira, e gerir uma empresa internacional aí? Nós estamos falando de Paraguai, México, Equador, vários países que você trabalha, e a gente estava falando nos bastidores, né? Além da dificuldade da Receita Federal de cada país, cada um tem a sua receita, cada um tem a sua língua, cada um tem o seu jeito, seu estilo. Queria que você contasse um pouco para nós como é que é essas dificuldades. Qual que é a diferença de você gerir uma empresa no Brasil e gerir uma empresa no exterior, no internacional? Sim. Então, Wagner, é uma honra, né, a gente poder trabalhar com esses países. Hoje já estamos aqui atuando em 3 países. Então, assim, é muito honroso a gente estar lá trabalhando, né, visitar esses países, conhecer a cultura. Eu acredito que o maior obstáculo aí que nós temos hoje é cultural, porque as pessoas, né, estar em outro país, né, eu estou 7 anos fora do Brasil, você está em outro país, você se depara muito com a questão cultural, a qual as pessoas elas se comportam diferente do brasileiro, né? O brasileiro ele tem as suas habilidades, mas também tem suas falhas, né? O brasileiro ele quer falar português, né? Se ele vê um espaço de estar em outro país e poder falar o seu idioma e não o idioma local, o brasileiro a tendência é ele falar o idioma dele, né? O português. Então, o que acontece? A gente vê essa diferença cultural, né, que existe nesses países, a forma que as pessoas se comportam nesses países são diferentes, né? Eu vejo assim, alguns países,
pessoas ali são um pouco mais aguerridas, assim, são um pouco mais... quer a solução para agora, né? Outras são mais tranquilas, né? Tem um pouco mais de flexibilidade. Então, eu acredito assim que uma das maiores barreiras é a questão comportamental, né? Isso eu levo para o lado dos funcionários também, eu levo também para as leis do país, são diferentes ali alguns pontos, né? Em relação ao Brasil. E você tem que se adaptar e você tem que ser flexível a todas elas, né? Você tem que buscar ali atender a todas, mas de uma forma assim que seja leve. Você também não pode levar, né, tudo para o lado pessoal. Então, você tem que saber ter esse equilíbrio, ter essa flexibilidade para que você possa fazer uma boa gestão, né? Obviamente que algumas coisas é possível, outras não são possíveis e outras tem que esperar. Não tem jeito, né? Nós estávamos falando ali, até mesmo nos bastidores ali há pouco, né? Sobre a dificuldade que nós temos lá no exterior, e realmente o idioma também eu colocaria como um segundo obstáculo, né? Você saber falar a língua do pessoal bem falada. A gente tem visto que se aprende muita coisa local, né? Você tem gírias locais e tal, que você acaba aprendendo também por estar naquele país, e isso dificulta o entendimento. Não é um espanhol, não é um inglês muito fácil de se falar, né? As pessoas não entendível, porque tem muitas variáveis de país para país, né? E o idioma em si, né? Você saber falar bem, você buscar estudar, você buscar aprender o idioma. Então, assim, seria um ponto a ser muito observado a questão também do idioma, né? A pessoa saber dominar o idioma. E é isso, eu acredito assim que são 2 pontos muito relevantes, que é a questão cultural e a questão do idioma, que aí o gestor que pensa vir para esse mercado, ele tem que estar preparado. Ele tem que estar preparado por isso. Também vai, em algum momento, você se deparar com algum idioma inglês. Você tem ali, de repente, algum cliente, alguma visita. Então, que você também possa, pelo menos, arranhar o inglês, saber, pelo menos se defender. Eu sempre digo isso para o nosso pessoal, para que você tenha aí, realmente, qualificações para poder estar aí num posto de uma gestão internacional. Hoje, a gente que trabalha com pessoas, né, com seres humanos, a gente tem que procurar compreender cada dia mais o ser humano, as pessoas que estão trabalhando com a gente. E quando a gente leva esse choque cultural, a gente está acostumado já com uma cultura, né? Para nós a gente precisa buscar entender a pessoa, mas a cultura já está ok. Por exemplo, nós estamos acostumados com o brasileiro. O brasileiro tem mais ou menos a mesma cultura, que é a nossa cultura, não nos faz muita diferença, né? Então, a gente tem que buscar compreender o emocional, tem que buscar compreender quais são os problemas para você poder dar uma solução para isso, né? Então, entra num viés que fica até mais simples de você atender ali, né? Agora, quando você muda de país, e além de você entender o emocional, além de você entender o problema, você tem que entender que a cultura de criação dele é uma cultura de criação diferente da sua, que o que impacta o brasileiro não é o que impacta, por exemplo, o paraguaio, que não é o que impacta o espanhol, que não é o que impacta o equatoriano, são impactos diferentes por conta da cultura, né? Então, é um pouco mais complicado para você. É muito mais você escutar, sentar, escutar, entender que existe uma cultura totalmente diferente, porque às vezes uma fala que você fala, a agressividade que você tem, por exemplo, em tocar uma equipe no Brasil, eu noto que é totalmente diferente daquela agressividade que tem que para tocar uma equipe no Paraguai, por exemplo, é totalmente diferente. As pessoas não recebem da mesma forma. A voz impositiva, elas não recebem da mesma forma. Então, às vezes, tem que entender essa cultura para depois tentar entrar no emocional deles. Se você não entender isso, fecha a porta ali e você não consegue nada com esse pessoal. Então, existe essa dificuldade cultural, sim. E um desafio, Everson, que diz assim, poxa, esse aqui é o maior desafio de quando eu cheguei aqui na empresa, para tocar uma empresa que eu nem sabia. Agora, vamos falar um pouco do desafio pessoal. O seu desafio pessoal de sair de um país, de você ir para outro país, chegar lá e falar, ixi, caramba, e agora? O que eu faço? O desafio assim, maior, né, que nós tivemos desde o início, realmente é a família, né? Você deixa a sua família. Quero aproveitar aqui o espaço, mandar um beijo aí para minha esposa, Andressa, meus filhos Davi e Alice, né? Por estar sempre conosco aí nesse desafio enorme, né? No exterior.
Então, um desafio maior que eu vi, assim, foi a família, né? Você deixar a sua família, os seus entes, e você partir para um desafio, né? Longe e dá muita saudade, você sente ali um pouco a questão emocional mesmo, né? Mas você sendo gestor, você também tem que ter o lado racional, né? Então, a gente saiu, é um grande desafio, deixar a família, deixar os amigos, né? Um beijo também aí para a Geração Forte, nossos amigos aí eternos, né, do Brasil. Então, assim, é um grande desafio, Wagner. Eu acho que a família é um dos grandes desafios que nós tivemos, né? E também você vir conhecer uma nova cultura, né? Eu acho que é um processo de adaptação. As pessoas creem que em 2, 3 meses vai estar adaptado, né? Eu digo assim que hoje, com 7 anos fora do Brasil, estando nesse país, eu acredito que eu comecei a encontrar um equilíbrio, porque não é fácil. São muitas coisas que divergem do Brasil, muitas coisas que é difícil você entender, né? Mas você, com o tempo, você vai aprendendo, você vai entendendo por que eles pensam, por que eles agem, por que eles são assim, né? Como é a escola deles, né? Eu sempre digo assim para minha esposa, né, que eu sempre quero agregar algo na vida deles. Ou seja, algo que lá está bom, nós trazer para cá, né? Nós poder, de alguma forma, influenciar as pessoas que estão próximas e nós realmente ali poder dar um pouco mais ali de experiência, um pouco mais de conhecimento para eles, né? E também algumas coisas que estão boas aqui, que nós temos bastante no exterior, também aplicar no Brasil, né? Emerson, e a gente sabe que Nippon Flex hoje, por ser a maior fabricante do mundo no segmento, né? Praticamente tudo fabricado dentro da Nippon Flex. Hoje, maior parque fabril, né? 104 mil metros de área total, 50 e quase 60 metros de área construída, né? 2 empresas no Brasil, fabricação de espuma, fabricação dos seus próprios ímãs, né? Então, hoje a qualidade Nippon Flex é a maior qualidade do mercado, a maior qualidade do mundo, né? A gente pode entregar para a pessoa que vai comprar um produto Nippon Flex, um produto de verdadeira excelência, né? Porque é tudo fabricado pela Nippon Flex e exportado para vários países. Hoje tem Estados Unidos, Paraguai, México, Bolívia, Portugal, Equador. São várias fábricas no mundo inteiro, né? Que os produtos saem da fabricação, fabricados, mas pela Nippon Flex brasileira. A gente sabe que nem todas as indústrias é assim. Deixa eu te fazer uma pergunta que a gente fala sempre no campo, para todas as equipes, todos os momentos, mas eu quero ouvir de você. Dá para se falar que Nippon Flex não tem concorrência? Com certeza. Nós não temos concorrência porque o nosso produto é único, né? Nosso sistema de marketing é exclusivo. E nós no Brasil, né? Nesses 20 anos, eu tive a oportunidade de participar da maioria dos processos, ou quase todas até aqui, né? Tanto a ISO 9001, quando nós implantamos lá em 2004, a ISO 14001, que é a questão de gestão ambiental. Aí nós tivemos aí ao longo do tempo o Inmetro, que é algo obrigatório, né? Que todos conhecem a legislação brasileira. Então nós temos Inmetro dos produtos e também aí vem a questão da Anvisa, né? A Anvisa também certifica que o nosso produto tem ali uma qualidade na fabricação, na distribuição. Então nós temos selos de qualidade no Brasil e outros fora também, reconhecidos em outros países, como Estados Unidos, né, Europa. Então o nosso produto realmente é um produto diferenciado, o nosso produto não tem concorrência, até porque existem as tecnologias exclusivas, né? Nós temos o FIR é algo... Nós temos ali um fornecedor direto do Japão. É o próprio inventor do FIR, né, do infravermelho longo, que é japonês, ele nos fornece. Então, nós temos tecnologias exclusivas, ali a parte ali realmente de espumas exclusivas, nós somos o único no mercado a usar tais componentes, né? Nós temos ali as marcas que são exclusivas da Nippon Flex. Então, isso realmente nos faz diferenciados no mercado e a gente pode dizer tranquilamente, nós somos ali único no mercado. Que nem você falou, né? Os diferenciais importam muito, né? Você simplesmente fabricar algo tão importante, né? Hoje, talvez, o mais importante que a gente deva ter numa casa hoje não é nem o carro, não é as roupas que nós vestimos ou os sapatos que nós usamos, tão poucos os produtos de higiene que a gente usa, e sim o nosso colchão, né? Colchão, uma boa noite de sono, você poder dormir com qualidade, você dormir cansado e acordar descansado, você dormir estressado e acordar bem, acordar disposto, acordar com energia, acordar com motivação, acordar de verdade, acordar com vontade de viver a vida, hoje não tem preço. Não tem preço. E você construir
algo que tenha relevância, que faça de verdade tudo isso para as pessoas, é um desafio muito grande. Porque existem muitas fábricas, obviamente, que trabalham com colchões ortopédicos, né? Que não são terapêuticos, que são ortopédicos. E está tudo certo. O grande problema são as pessoas que falam que trabalham com colchões terapêuticos, pintam uma pedrinha de branco, pintam uma pedrinha de preto e fala que tem magnetoterapia, fala que tem infravermelho longo, que faz uma diferença, ou até mesmo tem infravermelho longo. Mas a gente sabe que tem uma diferença muito grande entre um infravermelho longo que tem uma curta distância, ou seja, um infravermelho longo que é produzido, por exemplo, de turmalina brasileira, que você encontra fábricas aqui no Brasil que fazem esse infravermelho, ou um infravermelho longo que é fabricado pelo Dr. Toshio Komuro. Platina, titânio, aluminar, prata, ouro, são metais nobres, alguns compostos que só se enxergam, você só obtém através de meteoritos ou crostas vulcânicas, né? Ou seja, você levar um produto desses para mudar a vida das pessoas faz toda a diferença. Mas quando faz a diferença? A diferença não é feita na compra, a diferença não é feita na fabricação. Eu falo para toda a minha equipe, a diferença não é feita no estoque. Estoque, lá se tem mais de 3.000, 5.000 produtos em estoque. E lá não faz nada para ninguém. A diferença faz quando você estiver deitado em cima dele. Só que para você estar deitado em cima dele, você tem que ter comprado o produto certo. Você não pode ter sido enganado. Não é um colchão. É uma mudança de vida. Então, para você comprar uma mudança de vida, você tem que ver quais os materiais lá estão empregados, né? E aí você tem toda a razão quando você fala, né? Que produtos exclusivos, vindo diretamente do Japão, esses fazem toda a diferença, né? E aí eu queria também puxar um gancho aí, Wagner, nós quebrar um paradigma que existe no Brasil, né? As pessoas falam, o colchão é tudo igual, né? Todo mundo dorme no colchão, né? Realmente, nós dormimos no colchão. Mas esse paradigma é dormir e descansar. As pessoas não entendem muitas vezes a diferença aí que existe essas duas palavras, né? Então, dormir, todo mundo tem que dormir. Até os animais têm que dormir. Mas o descansar que é o diferencial. Você acordar bem, você acordar animado, você acordar disposto, né? Você ter ali, eu sempre digo assim, uma pilha. Você ter a sua pilha carregada até as 10 da noite, né? Hoje, eu particularmente não tenho dificuldade de trabalhar até mais tarde, trabalhar 12 horas, 14 horas, 12 horas por dia, sem ter problema de descansar. Não sinto cansaço. Ou seja, eu descansei bem à noite. Então, eu tenho ali como poder trabalhar, dar o meu melhor ali durante o dia e até estender um pouquinho mais, né? Coisa que a gente vê quando nós não tínhamos essa tecnologia, eu digo antes desses 20 anos, a gente já acordava cansado. Então nós dormia, mas a gente não descansava. É muito importante falar sobre isso, porque hoje a gente entra também com o energético natural. A linha da água, por exemplo, né? A linha da água hoje é a melhor do mercado, classe A, né? No mercado, no Inmetro, né? Classificação classe A no Inmetro, com retenção de partícula de 5 a 15 micras, né? Não, é de 0 a 5 ou de 5 a 15 micras? 0 a 5, né? De 0 a 5 micras. Era de 5 a 15 e agora se refez, né? Atualizou de 0 a 5 micras, né? Quer dizer, a retenção de partícula é quase... não existe partícula na água Nippon Flex, né? Cálcio, potássio, magnésio na água, pH que eleva o nosso purificador quase pH 10, né? E por que eu estou falando isso? Porque eu tomava muito energético. Você falou em descansar bem para você ter uma qualidade de vida, né? Eu tomava muito energético. Com o uso do aparelho Nippon Flex e com o uso da água, eu eliminei 100% o energético. Energético eu tomo quando? Quando eu estou em viagem. Quando eu não consigo tomar água Nippon Flex, que eu não levava junto, por exemplo, a jarra, agora eu tenho a opção de levar junto a jarra, né? E a jarra nova tá fantástica, e tá igual o purificador, né? Tá fantástico. Então eu levo junto a jarra, hoje também não tem essa dificuldade. E mesma coisa, Everson, eu vou até meia-noite, 1h da manhã trabalhando, sem aquele estresse de eu ter que, eu ter que pegar eu mesmo e me refazer 6 horas da tarde, porque eu não tinha mais condições. Na verdade, eu queria ir para casa descansar. E às vezes é 6 horas da tarde que começa o nosso fervo, né? O nosso trabalho de verdade.
qualidade, né? Então, a gente não tem essa opção de você poder desligar às 6, às 5, às 7, como muitas empresas, quando sai, desliga, né? Sim. Nós, como empresários, a gente não tem essa opção. A gente vai e trabalha, às vezes, 16 horas no dia, né? 18 horas no dia, chegamos a trabalhar 18 horas no dia. Então, tem que ter um auxílio. E qual que é esse auxílio? Um bom descanso, um bom sono e uma água de qualidade. Uma hidratação de verdade, mas uma hidratação que faça a diferença, né? Sim. Que as células consigam absorver com mais facilidade e que faça uma diferença para a tua vida. Então, hoje, Nippon Flex atua nos 2 maiores mercados, que é o mercado do sono e o mercado da água. Qual é a relevância de Nippon Flex? Imensa. A relevância de Nippon Flex para o mercado, tratar do sono das pessoas, que hoje em dia é cada vez mais difícil de dormir, e tratar da qualidade da água das pessoas com essa seriedade que a Nippon Flex tem. A gente está falando de 24 anos, né? 24 anos tratando do sono das pessoas, há 3 anos tratando da qualidade da água das pessoas, a preocupação grande da Nippon Flex com a qualidade da água transformou, criou, né, um purificador que muda a vida das pessoas também, né, como o aparelho reparador da saúde, o aparelho reparador do sono já fazia há muito tempo, né? Essa preocupação veio com a água e nos trouxe uma água de verdade, de qualidade. Então, a Nippon Flex, ela está sempre preocupada, não com vender alguma coisa para o cliente, não para criar alguma coisa para vender para o cliente, em mudar a vida de alguém. Como é que eu vou poder mudar a vida das pessoas? Eu já mudo a vida das pessoas quando se trata de sono. E a água agora? Vamos trabalhar alguma coisa, vamos estudar. São vários anos de estudo para lançar algo relacionado à água e agora vem para auxiliar. E eu falo o seguinte, é um tratamento de dentro para fora e um tratamento de fora para dentro. O aparelho, ele faz um tratamento de fora para dentro. E a água, ela faz um tratamento de dentro para fora. Então, é um remédio para a vida toda, né, Everson? Ah, pai, não. Quando a gente fala da água, eu me emociono porque realmente a nossa água é a melhor água do mundo hoje, né? Eu estou falando isso com toda certeza. Tanto no processo ali de fabricação, a gente vê todo o acompanhamento, todas as certificações que nós temos, né? Somos o único no mercado a ter selo A do Inmetro. Então, realmente, a nossa água com complemento aí com o nosso sistema de dormir. Então, eu sempre digo assim, lá em casa, minha esposa sempre comenta, né? O que esse homem está tomando? Porque realmente ele descansa bem. E aí ele toma uma água de qualidade. E esse homem, quando chega em casa, 8, 9, 10 horas da noite, ainda está fazendo algum tipo de serviço ali em casa, né? Doméstico, alguma coisa. Então, assim, ela vê assim que realmente nós temos ali o tratamento de dentro para fora, né? Que é a água, e de fora para dentro, que é o descansar no aparelho. Então, realmente, assim, a gente tem bateria assim, para muitas horas durante o dia, né? Não só isso, nós consumindo a água, né? A gente rejuvenesce, então assim, a gente vê assim que até mesmo a questão de envelhecimento, existe ali a questão de rejuvenescer. Eu vejo assim, né, pela idade, que às vezes o público aí pode não entender, mas eu já passei dos 40 anos, né, com essa cara de menino. Então, assim, são 20 anos dormindo num produto desse, né? Há 3 anos tomando essa água, uma água de qualidade, né? Ajuda ali tanto, como você disse, na questão filtragem, questão bacteriológica. Nós temos também ali na água a questão do pH, né? Que ajuda também no pH, aumentar o pH da água. Então, assim, é um complemento que a companhia desenvolveu, a Nippon Flex desenvolveu, que você tem o mercado do sono, que todos têm que dormir, né? E, como eu disse, é uma questão, descansar é uma coisa, dormir é outra. Seria ali um grande mercado. E o outro mercado que a gente vê é o mercado da água em si, né? Todos temos que beber água, né? Cada vez mais as águas estão contaminadas. Não sei se o nosso público sabe, mas nem 1% da água hoje é potável no mundo, né? E o que ainda é potável tem muita contaminação. A gente vê aí grandes centros né, do Brasil, grandes cidades aí, não só as grandes como as pequenas, muita contaminação. As pessoas jogam muito lixo na água, né? Então, cada vez mais nós temos que filtrar mais essa água, né? As companhias de saneamento têm que pôr mais produto químico, né? Principalmente o cloro, que é um químico ali cancerígeno, o cloro. E nosso produto tem esse poder, não só tratar a questão bacteriológica, mas também tirar esse cloro e entregar uma água pura, né? Uma água de qualidade ao consumidor. Então, nós estamos aí nesses 2 mercados, do sono e o mercado da água, né? E isso faz com que realmente nós temos alcançado aí vários países aí a partir dessa tecnologia, né? A gente sempre fala que esses produtos, eles voam.
são produtos portáteis, produtos pequenos, então ele voa para qualquer parte do mundo, né? Não existe fronteira e não existe um local aonde não necessite de água para beber, né? Recente nós estivemos viajando ao exterior, eu e minha esposa, e aqui no Brasil, por exemplo, a gente gasta aí R$2, R$3 numa garrafinha de água de 500 ml. Nós fomos em um país que nós pagamos $10, ou seja, R$50 por uma garrafinha de 500 ml. Você imagina qual é a falta, né? Quanto esse produto vai fazer bem para esse país, né? $10 uma garrafa de água de 500 ml. É algo assim impressionante, nós ficamos assim chocados. Por quê? Porque, como eu disse, menos de 1% da água é potável. E ainda o que nós temos é contaminada. Então, não só a parte da conscientização, que tem que ser realmente contínua, mas também nós aí enxergamos isso e hoje nós estamos entregando o melhor produto do mundo na questão de filtragem de água, né? E entregando água de qualidade aos nossos consumidores. Na verdade, além da água, a gente tem outros produtos, você citou muito bem, né? Na linha pessoal, né? A gente tem braceletes, tem palmilhas, tudo isso com um tratamento de verdade nas pessoas, né? Tratamento de saúde que você pode levar hoje no seu dia a dia. Você pode, eu estou viajando, eu estou fora do meu aparelho, que faz uma diferença grande na minha vida. Posso ter as tecnologias? Posso. Posso levar as tecnologias nos braceletes, posso levar as tecnologias nas palmilhas. Enfim, eu tenho vários produtos. Quantos produtos hoje são o total Nippon Flex que eu posso contar, que eu posso dizer assim, produtos pessoais, de uso pessoal e de uso contínuo que eu posso levar no meu dia a dia? Nós temos uma linha de mais de 50 produtos, né? Entre braceletes, como você disse, né? Nós temos cueca, nós temos ali todo tipo de acessório, nós temos até joias também, né? Então, se para uma ocasião mais elegante, algo mais de gala, também temos joias aí, produzimos joias também para esse público. Então, nós temos uma gama de produtos, né? Não só o sistema de dormir, como também a linha água, como os acessórios também, como você disse, né? Desde a palmilha, todos esses produtos para que a pessoa também possa, durante o dia, estar recebendo essa energia também, está aí tendo um dia aí confortável. Então, a nossa ideia é trazer conforto e qualidade também para o dia a dia das pessoas. Sabemos que as pessoas cada dia mais se estressam, temos mais a questão da contaminação em geral, né? Não só o ar, como também contaminação digital, né? A gente tem antenas de rádio, antenas de televisão e também nossos produtos também fazem um efeito de bloqueio, né? Nós temos aí as pulseiras fazendo esse lindo trabalho que ajuda também a nós receber essa contaminação aí tecnológica, né? Faz esse bloqueio e também ajuda aí no dia a dia das pessoas. Isso é muito importante as pessoas entenderem, que existe, né, algo que pode cuidar delas durante o dia, né? Se todas as pessoas soubessem disso, a vida ia ser muito mais tranquila, a vida ia ser muito mais leve. Tem benefícios, né, que não são remédios ingeríveis, né, que você não precisa estragar algo do teu organismo ingerindo o remédio dia a dia para fazer uma diferença no teu organismo, fazer uma diferença na tua vida, né? E essas tecnologias vêm, graças aos japoneses, há muito tempo atrás descobriram isso, vem para o Brasil, vem para o mundo, né? Vem para o mercado mundial como a solução desses problemas, né? Sem efeito colateral, não existe um efeito colateral, existe somente benefícios, né? Existem dois grandes medos na humanidade, né? O primeiro medo da humanidade é o medo da velhice, é o medo da morte, né? Esse é o principal medo da humanidade, né? E quando a gente fala de velhice e medo da morte, a gente fala em prevenções. Como que eu vou prevenir, né? Eu não posso simplesmente remediar. Hoje o mercado trabalha com a remediação de um problema, né? A remediação da velhice, a remediação de uma enfermidade e uma morte, por exemplo, né? Eu vou remediar. Morte não tem como remediar, mas uma doença tem como remediar. Problemas que eu tenho no dia a dia, emocionais, físicos, eu tenho como remediar hoje com medicamentos, né? Com medicamentos, com vacinas, com cirurgias, né? Hoje eu consigo remediar. Mas como que eu vou prevenir? Plano de saúde não é uma prevenção. Plano de saúde é uma remediação também. Você vai utilizar quando você precisar remediar. A prevenção vem através dessas tecnologias, né, desenvolvidas lá no Japão há muito tempo atrás. Chega no Brasil em 1983, né, essas tecnologias, e aí são colocadas no cenário atual, no cenário brasileiro, no cenário mundial, né, de uma forma que todas as pessoas podem ter acesso, né? Acesso a um remédio natural, que é o infravermelho longo,
que é o efeito do sol no nosso organismo, né? Exato. Que é a magnetoterapia, que é efeito da terra no nosso organismo. Então, ou seja, nós temos o efeito da terra no nosso organismo através da Nippon Flex. O efeito do sol no nosso organismo através da Nippon Flex. O efeito da água no nosso organismo através da Nippon Flex. O efeito do ar agora com o lançamento do Ion Balls, que é o nosso mais novo lançamento da Nippon Flex, né? Que troca o íon positivo do ar por íon negativo. O efeito do ar no nosso organismo através da Nippon Flex. Então, ou seja, o principal medo da humanidade, nós conseguimos dar uma amenizada nesse principal medo do ser humano, que é o medo da morte, o medo da velhice, o medo da morte. Nippon Flex te ajuda a chegar na velhice com mais disposição, com mais energia, porque eu falo o seguinte, que chegar aos 80, aos 90 anos, hoje a gente vai chegar aos 80, com a medicina do jeito que está, hoje a busca de soluções para problemas humanos, né, físicos, né, emocionais, chegar aos 80, 90 anos, a gente vai chegar. Agora, como a gente vai chegar até os 80, 90 anos? Nós vamos chegar até os 80, 90 anos brincando com os nossos filhos? Nós vamos chegar nos divertindo com as nossas esposas? Nós vamos chegar podendo viajar, podendo dirigir, podendo fazer coisas que nós gostaríamos de fazer? Ou nós vamos chegar aos nossos 80, 90 anos numa cama, definhando e dando trabalho para os outros? Sim. Então, hoje nós temos que se preocupar com isso. Não é chegar aos 80, 90 anos. É como nós vamos chegar aos 80, 90 anos. E o segundo medo é o medo da pobreza. E hoje a Nippon Flex tem o maior plano de carreira, o maior plano de negócio para as pessoas que estão aí indecisas, para as pessoas que estão aí preocupadas. O que eu posso fazer? Hoje eu tenho uma renda baixa, eu preciso aumentar a minha renda, eu preciso de alguém que me auxilie, eu preciso de alguém que me ajude, eu preciso de uma empresa que me dê uma oportunidade. Hoje a Nippon Flex é a maior geradora de oportunidades, a maior criadora de empresários que eu já conheci, que eu vi nesse tempo todo que eu estou de empresário aí. Eu não vi empresa que forma mais empresários do que a Nippon Flex. Treinamentos exclusivos, treinamentos de capacitação diários, semanais, mensais, a preocupação de transformar pessoas simples em empreendedores de sucesso de verdade que a Nippon Flex tem, eu nunca vi em nenhum outro lugar. Então, esse é o nosso papel de liderança dentro da Nippon Flex, né? Eu, como brilhante presidente da Nippon Flex, tenho essa preocupação de levar para as pessoas o melhor produto. Sim. Isso eu já tenho. Isso eu já tenho porque é só eu retirar do estoque e entregar para as pessoas. Agora, a preocupação de formar uma pessoa que te dá para você o que ela mais tem, que ela tem de melhor, que é a confiança dela. O tempo dela, ela fala para você, me ajuda, eu preciso de uma oportunidade, eu preciso mudar de vida, me ajuda que eu quero fazer algo diferente para a minha família, que eu quero fazer algo diferente para a sociedade, eu não quero ser mais a pessoa que eu sou hoje, mas eu preciso de capacitação, eu preciso sair desse meio que eu vivo e eu preciso de capacitação, me ajuda, e a gente poder pegar na mão uma pessoa dessas. Sim. E transformar de verdade num empreendedor de sucesso. Esse é o grande benefício desse plano de negócio, desse plano de carreira que a Nippon Flex tem. Sim. Foi o que me ajudou, foi o que me tirou da zona da pobreza na época, né? Há muito tempo atrás, quando eu entrei na Nippon Flex, eu estava muito mal, estava com problemas financeiros assim muito grandes, perdido casa, perdido carro, perdido tudo. E dentro da Nippon Flex eu vi que tiveram pessoas que me pegaram na mão e falaram, Wagner, deixa eu te ajudar. A única coisa que eu preciso é da sua força de vontade, da sua capacidade de fazer e de entender o que eu estou te explicando e de multiplicar o conhecimento que você vai receber aqui. Eu falei, força de vontade não me falta. Potencial de crescimento aqui dentro dessa empresa eu vejo, então eu vou me dedicar. Eu vou fazer o que tem que ser feito. Eu pego essa minha vontade que eu tenho com o potencial de crescimento que eu vi dentro da empresa. Eu virei duplo brilhante presidente em 2 anos e 8 meses. O duplo brilhante presidente mais rápido da história que a Nippon Flex já viu. Mas por quê? Porque aliou a vontade
a capacidade de fazer E as ferramentas. com as ferramentas certas. Aí é fácil. Você tem a ferramenta certa, você tem a empresa certa, que te dá capacitação, que te dá um produto de qualidade, que te dá uma capacitação, pessoas que buscam e aplaudem você, que reconhecem você. Porque outra coisa que as pessoas têm, por exemplo, o quarto medo da sociedade, do ser humano, é o medo da solidão. Esse é também um dos principais medos, né? É o medo do fracasso e depois vem o medo da solidão. E esse medo da solidão, por exemplo, a Nippon Flex não existe. Existem aplausos, muitos aplausos. O que a empresa mais quer fazer é parabenizar você, é reconhecer você Sim. por feitos alcançados. Então, convenções, campanhas, workshops de reconhecimentos, a liderança prepara, nós gostamos sempre de preparar aniversários, né? Levar alguma coisa para a pessoa, fazer com que essa pessoa se sinta lembrada, se sinta querida, se sinta amada. Então, quem não faz a diferença numa empresa dessa? Só que não tem vontade. Se você tiver o mínimo de vontade e o mínimo de capacidade, o resto a Nippon Flex faz. Com certeza, Vagnão. Com certeza. O nosso plano exclusivo de negócio existe na Nippon Flex, né? Eu sempre vejo assim que nós temos grandes players no mercado, né? Grandes pessoas que eles lotam estádios, eles lotam assim ginásios, né? Em função dos seus cursos, treinamentos, aí, os players do mercado. Porém, o diferencial da Nippon Flex não somente querer vender ferramentas, né? Mas sim a Nippon Flex tem o produto. Então a gente vê aí grandes players assim fazendo coisas extraordinárias no Brasil, mas eu estou seguro que a Nippon Flex ela é a maior formadora de empreendedores do Brasil. Por quê? Porque além dela pôr as ferramentas, ela dá o conhecimento, ela dá os treinamentos, ela tem um produto. Então, não é só você falar, não é só você vender um curso de internet, não é só você falar como a pessoa tem que fazer. Muitas vezes, você tem que pegar essa pessoa na mão. E é isso que nós fazemos, é isso que as equipes Nippon Flex fazem, né? Pega na mão, ensina e vai lá e entrega o produto, né? Realmente forma a pessoa empreendedor. Então, a gente vê realmente um diferencial nessa empresa que não é vender curso, não é vender 3 dias de imersão. É você formar o empreendedor e quando ele falar, tá, mas o que eu vou empreender? O que eu vou fazer? Aqui nós temos um produto de alta qualidade, não só na linha sono, como também agora na linha água. E eu quero puxar um gancho aqui, Vagnão, que eu estava um pouquinho atrás pensando, sobre o primeiro e o segundo medo das pessoas, que é a morte, né? Hoje, no mercado, se trata muito a questão da água do corpo. Né? Se trata a água do corpo, se trata ali, porque nós somos feitos de matéria, água e energia. Então se trata muito a questão da matéria, se trata muito a questão da água, mas e a energia do corpo? Então às vezes a pessoa vai no médico com a dor nas costas e de repente aquela dor nas costas, ou dor em qualquer outra parte do corpo, não é uma questão de matéria, é uma questão de energia. Aquela parte está um pouco cansada, está precisando de uma energia natural. E aí vem os nossos produtos fazer esse complemento. Então muitas das vezes a pessoa usando nossos produtos, né? As dores, o cansaço, tudo aquilo que é relacionado à energia, ela é recuperada ao longo dos anos. Então, a gente trata a energia do corpo. Você vai hoje no médico, o médico vai te dar o quê? Uma pastilha, o médico vai te dar um comprimido para você tratar a matéria, a água. Só que passou o efeito desse comprimido, volta a dor. Porque aquela dor não é matéria, aquela dor não é água, aquela dor é energia. Então, o nosso produto, tanto o FIR, como você falou, a questão do magnetismo, a gente vem tratar essa energia do corpo. E aí, quando você tem ali as 3 áreas ali em harmonia, o corpo ele se torna um corpo saudável, né? Você alcança, com certeza, ali o 80 anos com mais energia. Você pode alcançar, seguramente vai alcançar até mais que 80 anos. E com qualidade de vida. Então, essa é o que nós trazemos para esse mercado. Esse é o nosso diferencial, né? Nós tratarmos a energia do nosso corpo. Por falar em novidade, falar em energia, falar em pontos específicos para tratamento do corpo humano, né? Quais são as novidades, Everson? Eu sei que está vindo bastante coisa por aí. Quais são as novidades que vêm por aí? O que a gente pode esperar da Nippon Flex para o futuro? Então, a Nippon Flex é uma empresa moderna, né? Nós temos nossos escritórios no Brasil, nós temos nossos escritórios também ali no Japão, né? Nós temos ali toda a parte de cientistas ali que fazem o desenvolvimento de novas tecnologias, né? Recente agora foi lançado realmente o Ions Ball, né? O Ions Ball faz
toda essa conversão, né, do íons positivo para íons negativo, ou seja, é aquela sensação gostosa de você estar na praia, né, caminhando, sentindo ali existe uma concentração de íons negativo, você estar dentro da natureza, sentindo aquele íons negativo, né, dá aquele frescor, dá aquele sentimento gostoso, né, então esse é um grande lançamento da Nippon Flex, nós estamos aí trabalhando e nós já estamos aí desenvolvendo outras tecnologias que, obviamente, por questão segredo industrial, a gente não pode estar assim abrindo tanto, mas o Ions Ball hoje é a nossa grande novidade, né? Que a gente tem ali, é escasso esse produto, mas que hoje nós temos aí como grande novidade no mercado, Wagner. A não ser fora, né, a questão do filtro, né, de filtração. Nós tivemos aí o celular do Inmetro, algo assim inacreditável, né? A gente não tem conhecimento que no Brasil tem a empresa que tem o celular de filtração, de retenção de partículas. Então, essas são duas novidades aí que nós temos aí para o nosso mercado, né, para o nosso consumidor ainda nesse ano de 2024. Legal. Expansão, né? Não para de crescer, né? Recentemente, em Equador, em vários outros países que a Nippon Flex eu sei que está entrando agora, né, no mercado internacional com força, né? Não existe outra empresa no mundo, né, que trata da saúde das pessoas como a Nippon Flex trata, né? Então a expansão sem dúvida nenhuma, ela é uma coisa que vai acontecer. Sim ou sim vai acontecer. Quando você se preocupa tanto com a vida das pessoas, você tem um produto de relevância de verdade para a vida das pessoas, a expansão é natural, né? É natural acontecer isso. E a gente já está se encaminhando para o final agora, né? E eu queria extrair um pouco de você. Tem muita gente que está ouvindo a gente, Everson, que eu acho que gostaria de um conselho, de uma pessoa que travou tantas batalhas, que saiu de um país, foi para outro país, trabalha com tantos mercados internacionais. Eu vejo o quanto você se dedica, o quanto você trabalha, o quanto você está numa reunião agora, depois em outra, e com pessoas diferentes de vários países, né? Então eu gostaria de verdade que você deixasse uma fala final, um conselho, algo do teu coração. Fala, pessoal, o meu conselho para você que está querendo empreender, que está querendo buscar um novo mercado ou que faz o mercado internacional é esse. O que você diria para esse povo que está nos assistindo hoje? Wagner, eu tenho uma frase assim que eu levo para minha vida, né, desde o dia que eu entrei nessa empresa, que hoje é meu primeiro dia na empresa. Todos os dias é meu primeiro dia. Então não existe assim esse Everson de 20 anos. Hoje é o meu primeiro dia. Então eu vou sair daqui, vou estar retornando para a empresa. Então hoje é o meu primeiro dia. Aquele dia que você vem com emoção, aquele dia que você vem com energia, aquele dia que você vem querer fazer algo a mais, você vem querer fazer algo diferenciado, né? Você atender, você levar um produto ainda melhor para o seu cliente. Então eu tenho isso comigo, que todos os dias é meu primeiro dia. Então isso não me faz desanimar, isso não me faz cansar, isso me faz sempre querer crescer, sempre querer avançar. E o que eu diria ao nosso público aqui hoje é o quê? É você ter flexibilidade. Por quê? Porque realmente a vida é cheia de altos e baixos. Você vai ter grandes desafios nesse caminho, mas você tem que estar flexível, né? Um momento você vai estar em cima, um pouco você vai estar embaixo, né? Você ser humilde também a ouvir a sua liderança, né? Mesmo que às vezes lhe custe, mesmo que às vezes você não entenda naquele momento, mas obedeça, sabe? Siga a orientação dos seus líderes, a sua diretoria internacional, supervisão internacional, que seja, porque aquilo ali vai te fazer bem. Então, assim, seria essa questão da flexibilidade e realmente você obedecer a sua hierarquia, que com certeza a pessoa vai ter um caminho aí com grande sucesso. Muito legal. O princípio da honra, né? Exato. O princípio da honra, um dos princípios principais lá da palavra, né? Da palavra de Deus que tem para nossas vidas, né? Honra teu pai, honra tua mãe, honra tua liderança, que com certeza absoluta os teus caminhos serão muito mais facilitados e serão muito melhores. Você caminha muito mais tranquilo honrando as pessoas, né? E chegamos ao fim. Pessoal, você que nos acompanhou, você que nos assistiu, muito obrigado. Obrigado por ter participado de mais um Girotocast. A gente está aqui disposto a levar para você muito conhecimento, muita coisa boa, para que você tenha de verdade um conteúdo que tenha relevância para a sua vida, para o seu dia. Obrigado a todos. Até o próximo Girotocast.